Queridos, eu quero falar um pouco, e deixar com o Espírito Santo, e nós cantamos muito louvores, deixa queimar, e Deus tinha colocado, e colocou uma palavra no meu coração, na verdade, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, eu só queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 8. Ok? Eu quero falar um pouco do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Seja sincero. Você pode sentir a presença dele neste lugar, nessa noite? Você pode sentir a presença dele neste lugar, nessa noite? Porque às vezes a gente pode estar num lugar pensando lá fora, né? Mas tem uma presença da glória do Senhor neste lugar. Amém? Tem uma presença da glória do Senhor neste lugar. Interessante é que a gente... Deixa eu só pegar um peso aqui para me colocar na minha Bíblia, senão eu não acompanho, não. Isto, obrigado, tá? Deixa eu dizer algo para você. Eu quero rapidamente, irmãos, trazer uma palavra para nós, daquilo que Deus tem ministrado através da minha vida, através do Espírito Santo. Às vezes a gente não vê, pastor Clóvis, a necessidade da presença ou de uma intimidade com o Espírito Santo. E às vezes nós nos tornamos religiosos. E às vezes nós nos tornamos aquela pessoa que nós vamos à igreja, e entramos na igreja, nos alegramos na igreja, e vamos embora. E achamos que recebemos o Espírito Santo e saímos daqui somente alegres. E qualquer adversidade nos faz às vezes recuar. E Jesus, sabendo disso, olhando para os discípulos, a Bíblia diz que quando ele estava para ser assunto aos céus, ele estava indo embora, Jesus dá uma ordem aos discípulos, dizendo para os discípulos assim: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E é interessante que a pergunta que nós podemos fazer é esta: mas pastor, olha só para mim, tá, queridos? Pastor, Jesus, por que não saia de Jerusalém? Por que não sair fazendo a obra do Senhor? É porque às vezes, irmãos, se nós não estivermos cheios do Senhor, se nós não estivermos cheios da graça, cheios do Espírito Santo, a tendência nossa é recuar. A tendência nossa é voltar atrás. E Jesus sabia o que viria pela frente. Então Jesus dá uma ordem: não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém. A pergunta é se ficaram todo mundo em Jerusalém. Lógico que não. Lógico que não. Alguns foram cuidar da vida. Mas 120 ficaram. 120 oraram. 120 buscaram. E diz a Bíblia em Atos capítulo 2 que de repente, num dia da festa de Pentecostes, de repente, o Espírito Santo veio. Como ele pode vir aqui nesta noite, de repente. Ele pode derramar unção e poder e graça nesta noite, porque ele está presente. O Senhor está presente aqui. Não é por causa de um arrepio, é porque ele está. Ele já tomou o lugar de honra dele no trabalho. Já estabeleceu o trono dele no altar da igreja. E já contempla cada rosto que aqui está. E ele conhece porque você está aqui. Ele conhece o seu coração e ele sabe, ele entende o seu coração. E é interessante que quando ele vem, quando ele derrama o poder, a unção, a presença dele, diz a Bíblia que Pedro, quando as pessoas vêm para ver o que está acontecendo e começam a zombar, o apóstolo Pedro toma a palavra e ele faz um discurso onde quase 3 mil almas se convertem ao Senhor. Mas a gente precisa perguntar quem é Pedro, não é verdade? Quem era Pedro antes do derramar do Espírito Santo? Pedro era aquele camarada sanguíneo. Pedro era aquele camarada que ele poderia falar uma coisa e praticar outra. E ele disse para Jesus que se todos abandonassem Jesus, ele de forma alguma o abandonaria. Pedro, ele era aquele camarada que ele era o primeiro, às vezes, a falar, porque o sanguíneo, ele tem característica, né?
O sanguíneo, ele é bom orador. Ele é bom orador. Ele consegue até vender coisas para você que você não quer comprar. Quando Jesus tinha morrido, Pedro queria voltar a fazer o que ele fazia antes. Ele disse assim: eu vou voltar a pescar. E todos disseram: nós também vamos contigo. Porque ele tinha essa capacidade de influenciar. É o sanguíneo, ele é assim. Ele é assim. Este mesmo Pedro, que um dia disse para Jesus que Jesus era o Cristo ungido de Deus. Ele disse para Jesus que Jesus de maneira alguma subiria à cruz. Jesus disse para o Espírito que falou na boca dele: para trás de mim, Satanás. É o mesmo Pedro. Uma vez Jesus falou com Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar com você como trigo, mas eu roguei por você. Pedro é aquele que estava armado com a espada, ninguém estava, o Pedro estava, e corta a orelha de Malco. Era o Pedro. Talvez como eu e você. Às vezes fala para depois, faz para depois falar. Era Pedro. Talvez era eu, somos eu e você. Este mesmo Pedro, depois do Pentecostes, ele faz um sermão confrontando aqueles que crucificaram a Cristo. E é interessante o texto, pastor Clóvis, que quando ele acaba de pregar, não é igual aqui na igreja que a gente faz o apelo, quem quer aceitar Jesus. Era a plateia que perguntou para Pedro assim: o que a gente tem que fazer para aceitar esse Cristo aí? Partiu de lá para cá o interesse de aceitar a Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério na presença do Senhor. 3.000 almas se convertem. Esse mesmo Pedro, ele agora vai subir ao templo para a oração. E é colocado na porta do templo. Camarada, todo problemático. E ele queria uma esmola. Pedro sobe com João para orar. E Pedro fala algo muito importante que serve para nós. Pedro olhou para ele e disse para ele assim: olha para nós. Olha para nós. E a Bíblia diz que aquele paralítico olhou para Pedro, esperando receber alguma coisa, porque ele esmolava ali na porta. Pedro disse assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Pedro agora estava cheio do Espírito Santo. Pedro agora estava cheio do Senhor, cheio da glória. Era este Pedro. Interessante, irmãos, que quando você vai lá para o capítulo 5, você vai ver um problema, capítulo 6, você vai ver um problema dentro da igreja. Distribuição de cesta básica. Tem problema dentro da igreja para distribuir cesta básica. Os discípulos então fazem uma reunião, chamam alguns homens e colocam a mão na cabeça desses homens. Dentre esses homens estava Estevão, um diácono, orando para ser um diácono, para distribuir comida. E tinha um homem chamado Filipe. A igreja estava cheia do Espírito Santo. E a partir do capítulo 8 é aí que eu quero pregar para você. Eu não vou me delongar, mas eu quero deixar para nós aqui, porque o Espírito, ele quer passear, ele quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Não só aqui dentro da igreja. O Espírito vai trabalhar lá fora, na vida das pessoas, usando a sua vida. E eu quero dizer para você que não é a sua pregação, é a sua vida que eles vão ler, porque lá fora vão ler a sua vida. E se você está cheio do Espírito Santo, vai ter característica do Espírito Santo. E diz a Bíblia, no capítulo 8, que há uma perseguição contra a igreja. E Saulo de Tarso, ele persegue a igreja, não só persegue, mas ele assola a igreja. Ele entra de casa em casa, pregando, arrastando mulheres e homens, e levava às vezes para serem mortos. Neste momento, diz a Bíblia, no versículo 6, no versículo 4, 8:4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Pastor, o que é isto? Eu quero falar para você que às vezes a gente não precisa ter nome, às vezes a gente não precisa aparecer, a gente só tem que fazer o que o Espírito Santo manda. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não preocupa com o altar, a gente não preocupa com aparecer. Não, a gente somente faz.
A Bíblia está dizendo que homens e mulheres que não tiveram nomes registrados aqui, eles agora saíram pela perseguição, e eles saíram para pregar o evangelho. Eles saíram para anunciar as boas obras, as boas novas do Senhor Jesus. Mas diz a palavra de Deus, no versículo 5, que Filipe ele desce para onde? Samaria. Lembra de Jesus com a samaritana? Lembra de Jesus puxando assunto com a samaritana? A samaritana olhou para Jesus e falou assim: como é que você, sendo judeu, pede água a mim para beber, eu que sou uma mulher samaritana? E diz a Bíblia, porque os samaritanos não se dão com os judeus. Mas Filipe ele desce para Samaria. A pergunta é: pastor, quem foi que mandou Filipe para Samaria? Quem foi que falou para Filipe: você tem que ir para Samaria, para a terra dos nossos inimigos, para a terra daqueles que a gente olha e fala: não, esse cara não converte. Não, essa turma aí não vai não, essa turma eu conheço. Eu conheço essa turma aqui da rua, tá? Não precisa não, viu? Não vem não que essa turma aí não converte, não. Às vezes nós somos assim para fugir do... Quero dizer para você uma coisa: é onde o Espírito Santo entra, não tem coração, meu querido. Tem coração, meu querido. Ele inclinava o coração de Faraó para onde queria. Ele inclinava o coração de Faraó. Moisés avisa Faraó para libertar o povo. Na hora que Moisés está saindo para avisar o Faraó, ele fala assim: mas eu vou ter um negócio. Eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Vai lá, só vai lá e avisa para o povo. É assim que ele faz. A seara é muito grande. Rogai ao Senhor da seara para que mande ser feito para a sua seara. Você já sabe, eu preciso rogar, eu preciso pedir. Mas ele mandou. Porque o homem cheio do Espírito Santo, ele só obedece. Sabe o que é que Jesus falou? Vocês serão testemunhas onde? Em Jerusalém, em Samaria e em toda a Judéia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Pode. E diz a Bíblia que Filipe agora desce. As multidões unânimes, presta atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Um diácono, não era um pastor, não era um profeta, ou um diácono. Quem aqui é diácono? Aí levanta a mão. Quem é diácono aí, hein? É você mesmo. Você está achando que é só com o pastorzão? Deus usa você onde você estiver. Deus enche você do Espírito Santo onde você estiver. Eu lembro uma vez, rapaz, que eu acho que eu já contei, que eu vou repetir, né? Estou visitando com esse Clóvis virou para mim e falou comigo assim: se eu vou para uma rua, você vai para outra. Eu entrei na casa do camarada, do capeta pegou o cara e eu baixei esse Clóvis. E eu, para andar naquele avalmal, baixei esse Clóvis. Falei com o capeta: você espera aí que eu vou buscar um cara ali. Fui lá buscar o Clóvis para orar, para expulsar o demônio. Gente, era assim. A gente não entendia, né? Que você tem que estar cheio, você está cheio do Espírito Santo. Ele está com você. Você cantou isso aqui agora. Ele está comigo. O Senhor está com você por onde quer que você andar. Aí tem uma coisa. Diz a Bíblia que Ele é o Espírito da verdade, o Consolador, que o mundo não pode receber porque não o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele está em vós. O Espírito Santo está em vós. Este é o Espírito da verdade, o Consolador. Diz a Bíblia que é Ele que nos consola das nossas tribulações, para que nós possamos consolar alguém que esteja em alguma tribulação, com a mesma consolação de que de Deus eu sou consolado. Eu estou chorando morto, daí a pouco vem um camarada perto de mim e fala assim: a mamãe morreu também, tem que deixar de chorar meu morto para chorar um outro cara lá, porque é Ele que me consola. Eu tenho que ser consolado pelo Espírito Santo. É assim que funciona. É assim que é ser cheio do Espírito Santo. A gente vai. O negócio do Espírito Santo é o ir, não é esperar vir. É nós que vamos atrás. É nós que vamos influenciar a cidade toda contra judeu. E esse cara disse assim: é eu que vou influenciar a cidade. É eu que vou chegar neste lugar aqui. E foi para lá, rapaz, sozinho. E diz a Bíblia que muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Está lá no versículo 8. O camarada trouxe um avivamento para a cidade. Um avivamento. Os samaritanos agora estão avivados. Os samaritanos agora estão vendo sinais, estão vendo milagres. Agora Deus está jogando por terra naquilo que eles adoravam. Porque Jesus falou para a samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, a salvação vem de mim.
Agora Samaria conhece. E assim será o seu pé onde você colocar, cheio do Espírito Santo. Assim será o seu pé. Quando você chegar, a atmosfera muda. Quando você chegar, os corações são tocados. Quando você chegar, os corações são quebrados. Porque vão olhar para você e vão dizer: você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio da presença do Senhor. Você está cheio de Deus. Você está cheio da graça do Senhor. E quando você colocar a mão, o enfermo vai ser curado. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você vai colocar a mão, o enfermo vai ser curado. Você vai colocar as mãos, as pessoas serão abençoadas através da sua vida. E neste momento o Senhor não quer saber qual é a sua divisa dentro da igreja. O Senhor usa de criança até o mais velho. Deus está usando e vai continuar usando. Agora olha que interessante, pastor. A cidade está cheia da unção. A cidade está alegre. Todo mundo ali recebendo, vendo milagres. Só que lá em Jerusalém, lá na capital, lá onde está a sede, alguém fica sabendo. A igreja sede fica sabendo. E a igreja sede então manda 2 apóstolos, Pedro e João, para descerem até Samaria. E quando eles chegam em Samaria, você sabe o que acontece? Filipe sai de cena. Porque Deus às vezes ele vai trabalhar, irmãos, na nossa vida, em alguns processos. O Espírito Santo vai trabalhar em alguns processos. Tem coisas que vai estar na sua alçada. Tem coisas que vai estar na alçada da autoridade do pastor. E quando a igreja desce, Pedro agora vai pôr as mãos, porque o samaritano vira milagres. Porque o samaritano viram sinais e prodígios. Mas até agora eles não tinham recebido o Espírito Santo. E essa autoridade estava na mão dos pastores da igreja. Que coisa interessante. E quando Pedro desce, que ele põe as mãos, eles agora recebem o Espírito Santo. Eles agora estão cheios do Espírito Santo. Cheios da presença do Espírito Santo. E diz a Bíblia que eles pregam a ponto de um mágico, de um feiticeiro, se converter ao Senhor. E diz a palavra de Deus que quando eles estão voltando para Jerusalém, sabe o que acontece com Pedro e João? Eles agora passam de aldeia em aldeia dos samaritanos, pregando o Evangelho. Quero dizer algo para você. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos uma inspiração para outros. Às vezes nós vamos entrar em lugar que parece que não dá. E quando você entrar, o pastor depois vai entrar até mais tranquilo. Porque você já foi na frente, desbravando aquele lugar. Desbravando. Quero dizer para você que tem muitos lugares ainda aqui em Japruca que precisa do Espírito Santo entrar. Precisa do Espírito Santo entrar. E eu vou falar algo aqui, eu vou profetizar algo aqui nessa igreja. Vai chegar dia que vai ter que ser 2 cultos ou 3. Pode escrever o que eu estou falando. Vai quebrar as paredes, nós vamos ter que ter uns 2 ou 3 cultos aqui. Você sabe por quê? Porque você é quem vai buscar. É você quem vai trazer, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Cheio. Agora Filipe sai um pouco de cena e diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor vai falar com ele. Quero dizer algo aqui para você. Deus nunca vai dividir a glória dele com o homem. A cidade está cheia da unção. A cidade está cheia da presença. E agora, Deus vai falar para Filipe. Filipe, levanta-te, vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Sabe o que Deus está falando com ele? Sai de cena. Está na hora de você sair de cena. O homem cheio de Deus vai entender que por mais que Deus te use, a glória sempre será dele. Não é o seu nome, não é o meu nome, não é o pastor de renome. A glória será dele. Filipe, se fosse talvez hoje, né? Se fosse hoje, ele poderia ter falado para Deus: Senhor, só vai errar o alvo, rapaz. O senhor vai me tirar daqui? Você está doido, rapaz? Deixa eu falar algo para você. Isso aqui não tinha nada.
Olha, Senhor, isso aqui não tinha nada, rapaz. Isso aqui estava morto. Foi eu chegar aqui, o fogo desceu. Foi eu chegar aqui, a unção desceu. Olha, Senhor, eu sou o cara. Eu sou o cara. O Senhor vai errar o alvo. Mas eu quero dizer algo para você, que Deus nunca volta atrás numa decisão dele. Não há sombra de variação em Deus. Não há sombra de variação em Deus. Vai. Sai, Felipe. Sai. Sai. Precisamos entender isto. Ser íntimo de Deus. E você só consegue ser íntimo de Deus se você na sua casa tiver um altar de adoração a Deus. Você pode adorar a Deus aqui na igreja. Você pode sentir Deus aqui na igreja. Mas você precisa ter tempo para Ele lá na sua casa. Preparar o tapete. Fechar a porta do quarto. E dizer para Ele, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Você precisa guerrear com Ele, onde ninguém está vendo. Isso é homem cheio do Espírito Santo. Onde ninguém está vendo. Mas não é guerrear mostrando para Ele, Senhor, olha aqui o meu problema, eu sou dizimista. Eu falo, não, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou muito cansado, eu preciso deitar no Teu colo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Onde o Senhor quer que eu... Senhor, mostra-me, leva-me. Precisamos ser íntimos. Filipe era homem íntimo de Deus. Ouviu a voz de Deus. Está na hora de sair de cena. Está na hora de descansar. Está na hora de ir para um lugar onde ninguém está te vendo. Diz a palavra de Deus que ele levantou e foi-se. E quando ele foi, no deserto tem um homem vindo numa carruagem de outra nação, etíope, que tinha ido adorar o Senhor, que tinha ido às festas de Jerusalém, que era convertido. E diz a palavra de Deus que o Espírito Santo fala para ele assim: achega-te a este carro. E ele corre e encosta perto do carro. O camarada está tão entretido lendo a palavra de Deus e não entendendo, que Filipe perguntou para ele assim: você entende o que você está lendo? E ele disse: como é que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? Filipe rapidamente pucutou na carruagem, sentou perto do camarada. E na passagem que ele estava lendo do profeta Isaías, estava escrito: ele foi levado para o matador, e como num cordeiro mudo, né? Não abriu a sua boca. E ele diz: de que esse camarada está falando? Ele está falando dele mesmo, ele está falando de algum outro? Aí Filipe pega daquela palavra ali, e ele prega Jesus para o eunuco. Algumas coisas a gente aprende aqui. Quando eu estou cheio do Espírito Santo e eu quero o Espírito Santo, eu gosto e quero aprender da palavra de Deus. E eu só tenho uma maneira de aprender a palavra de Deus, pastor. Eu posso ler a palavra de Deus. Somente escola bíblica dominical para te ensinar a palavra de Deus. Pastor, não gosta de escola bíblica, você está por fora. Aqui é o lugar de aprender a palavra de Deus, na escola bíblica dominical. Aqui você tira dúvida. Aqui você tira dúvida. Olha aí. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Eu preciso ter poder e conhecimento. Eu preciso ter conhecimento e poder. Eu preciso. Nós levantamos cedo para ir a tanto lugar, e às vezes para ir na escola dominical a gente não quer. Mas este lugar, esta escola, ninguém forma, né? Não tem diploma. Mas nós aprendemos todo dia do Senhor. Todo momento do Senhor. E aí Filipe, então agora ele sobe para ministrar e para falar. E para falar. Deus, o Espírito Santo, quando Ele quer trabalhar em você, Ele vai te preparar em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. E a Bíblia diz, eu termino por aqui. A Bíblia diz que Filipe prega para ele na carruagem. E ele pergunta para Filipe: o que ele faz para batizar, para passar pelas águas? Não teve curso de batismo? Não. Teve preparação? Água. Se você crê de todo o teu coração, camarada, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então você está pronto para passar pelas águas. Para a carruagem. Aí nós vamos descer. E diz a Bíblia que ele desce as águas, o Senhor o arrebata, tira Filipe, e diz a Bíblia que o eunuco vai embora jubiloso.
É o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. É Ele que vai nos transformar. Talvez você está aqui preocupado, né? Deixa eu dizer algo para você. Deus nunca perdeu a rédea da situação da sua vida. Nunca. Você já teve problema até maior do que esse que você está tendo aí agora. Nunca. Tanto é que você está aqui. Tanto é que você está aqui. Talvez estava com medo de comer, beber, pagar a conta de água, de luz. Mas olha você aí, hein? Olha você, quem sabe nessa data de hoje, há um ano atrás, você estava chorando sem saber para onde ia. Olha você aqui hoje, na presença do Senhor, alegre na presença do Senhor. Olha você aqui hoje. Você sabe por quê? Porque Ele nunca perdeu a rédea. Muitos estão partindo, mas você está. E essa noite, querido, eu queria verdadeiramente orar por você. Eu queria pedir a Deus por você. Eu queria que você... Vamos nos colocar de pé só para eu orar por você. Vamos. Eu queria a equipe de louvor, pode ser. O pastor não tem nada para dar para você, preste atenção. Eu não quero tocar em você, não quero ser um cara almático. Mas o Espírito quer tocar no seu espírito. O Espírito Santo fala ao meu espírito. Então eu queria que você fechasse os teus olhos, pode ser? Eu gostaria que apagasse as luzes, pode ser também? Pode ser, pastor? Você ficar mais à vontade, pode ser? Pode apagar. O Espírito Santo não é uma alegria somente. O Espírito Santo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Eterno. Ele te conhece pelo nome. Ele quer te encher. Ele quer te encher. Ele quer te usar nessa terra. Você pode dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Você pode falar para Ele: Senhor, eu estou aqui na Tua presença. Eu estou aqui na Tua presença, na Tua casa, e eu quero sentir isso que o pastor Paulo falou aqui nesta noite. Não preocupo com amanhã, porque o amanhã pertence a Ele. Ele já está resolvendo o seu problema de amanhã. Mas Ele quer tocar em você. Ele quer tocar em você. Ele quer tocar em você, quer tocar na sua vida, quer tocar na sua casa. Vamos lá, irmão, volta, vamos. Vamos louvar a Ele, vamos. Remanashe, manai. Ei, xaramaha. Peremana, suri, mekoma, shada, remana. Precheme, derai. Ora, canta lá. Enche esse ambiente. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Enche esse lugar. Oh, toca nessa glória do Senhor, querido, nesta noite. Toca nessa glória do Senhor nesta noite. O Senhor está aqui. Te damos liberdade. Aleluia, que caia Deus. Teu Espírito. Aleluia, Deus. Derrama Tua unção. Derrama Teu poder. Derrama Tua graça, Pai. Vem fazer o que nenhum homem fez. Você Vem pode cantar a fazer Ele, querido. o que a Você pode história cantar a Ele. nunca viu. Oh, Vem cumprir o descrito em Joel. Tu és poderoso, Pai. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que aleluia, nenhum Deus. homem fez. Vem fazer Aleluia, Deus. Fala para Deus, o que a Deus. história Eu estou nunca aqui. viu. Vem Encha-me de cumprir Ti, Senhor, o nesta descrito noite. em Joel. Encha-me da Tua graça. Encha-me da Tua Aviva-nos, unção. Encha-me da Tua presença, Pai. aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem Fala, fazer. Oh, nós declaramos, Senhor, todo espírito que trabalha contra o progresso vai cair por terra e já caiu. Há um novo tempo chegando. Quem manda é o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Quem manda nessa cidade é o Senhor. Quem manda nessa igreja é o Senhor. Oh, oh, aleluia.